Reações químicas, balanceamento e tipos de reações. Começo pelas leis das reações químicas. Cito as três principais, as três importantes, as três leis de reação química, que são Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa, que diz que em reações químicas realizadas em recipientes fechados, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Segundo, a Lei de Proust, ou Lei das Proporções Definidas, que diz que numa dada reação química existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes. E a terceira, que é a lei de Gay-Lussac, ou leis volumétricas, que diz que os volumes dos gases que reagem e os volumes dos gases formados numa reação química guardam entre si uma relação simples, expressa por números inteiros e pequenos quando medidos às mesmas condições de temperatura e pressão. Como ocorrem as reações químicas, gente? Quando átomos se combinam com ou se separam de outros átomos, ocorre uma reação química. No processo são formados novos produtos com propriedades diferentes das propriedades iniciais, e a reação química é representada através das suas equações. Exemplo, reação: gás nitrogênio combinando-se, reagindo, com gás hidrogênio, formando gás amônio. A equação seria 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. O 1, o 3 e o 2 são os coeficientes estequiométricos. Note que na equação, os coeficientes estequiométricos estão balanceados de tal forma que o número total de átomos de uma mesma espécie reagente é igual ao da mesma espécie produto. O balanceamento de reações propriamente dita ocorre como? Ele é a consequência da lei de Lavoisier, e o número de átomos sempre se conserva no decorrer de qualquer reação química. Então a quantidade de átomos de um dado elemento reagente é igual à quantidade de átomos de um dado elemento produto. E aí nós temos o primeiro método de balanceamento, que é o método das tentativas. Esse método eu sigo a regra do macho. M, metal; A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, no balanceamento pelas tentativas, eu primeiro faço o balanceamento dos metais, em segundo lugar dos ametais, terceiro carbono, quarto hidrogênio, quinto oxigênio. Por exemplo, na reação Al2O3 mais HCl, formando AlCl3 mais H2O. Então, pela regra do macho, eu vou balancear primeiro o metal, que é o alumínio. Lado esquerdo da setinha eu encontro 2 alumínios, lado direito um só. Então vou escrever o número 2 na frente desse AlCl3. Aí o metal alumínio já está balanceado. Bem, agora vamos para o ametal cloro. Lado esquerdo eu encontro um ametal cloro. Lado direito eu encontro agora, gente, 6 ametais cloro, porque eu escrevi o 2 na frente do AlCl3, 2 vezes 3, 6. Então, na frente do HCl eu escrevo 6 também, tenho 6 ametal cloro. Carbono eu não tenho, vou para o hidrogênio. Eu tenho no lado esquerdo 6 hidrogênios, lado direito eu tenho só 2, então eu escrevo 3 na frente da H2O. 3 vezes 2, 6 hidrogênios balanceado. Finalmente chega o oxigênio. Lado esquerdo eu tenho 3 oxigênios, lado direito eu também tenho 3 oxigênios. O balanceamento está concluído. Geralmente no balanceamento, quando chega esse oxigênio, já está totalmente fechado. O oxigênio fecha sozinho, ok? Geralmente. Método da oxirredução. Bom, primeiro vamos relembrar o que é oxidação e redução. Então, oxidação, gente, é um processo no qual ocorre perda de elétrons por um elemento químico. Por exemplo, o zinco formando zinco mais 2 elétrons. Sempre na oxidação ocorre um aumento no NOx. Redução é um processo no qual ocorre recebimento de elétrons por um elemento químico. Por exemplo, cobre mais 2 mol de elétrons formando cobre zero. Numa reação de oxirredução deve existir no mínimo um elemento oxidando e um outro elemento reduzindo. Por exemplo, Fe2O3 mais CO formando Fe mais CO2. Primeiro eu tenho que determinar a carga de todos os elementos. Então eu sei que a carga do oxigênio é menos 2, são 3 oxigênios, então menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então o ferro vai ser mais 6. Como são 2 ferros, mais 6 dividido por 2, vai dar carga por 1 ferro mais 3. CO, oxigênio é menos 2, o cobre para dar 0, ou o carbono para dar 0 tem que ser mais 2. Ferro, ali como substância simples, NOx 0. CO2, oxigênio menos 2, são 2 oxigênios, menos 2 vezes 2, dá menos 4, então a carga do carbono vai ser mais 4. Notem que a carga do ferro passou de mais 3 para 0. Então houve a redução do ferro, o agente oxidante, no caso é Fe2O3.
Notem que o carbono houve uma mudança de mais 2 da sua carga para mais 4. Então a carga aumentou, houve uma oxidação do carbono e o agente, no caso o redutor, é o CO, ou seja, o monóxido de carbono. Para o balanceamento por oxirredução, devemos, primeiro, determinar o NOx de todos os elementos da reação, determinando quem oxida e quem reduz. Segundo, escolher os produtos ou reagente para iniciar o balanceamento, dar preferência para o lado que possui a água. Terceiro, encontrar o delta oxidação e delta redução. O que é o delta? É o número de elétrons perdidos ou recebidos, vezes a atomicidade do elemento. Quarto, se possível, simplificar o delta oxidação e delta redução. Quinto, o delta oxidação torna-se coeficiente da substância que contém um átomo que se reduz, e o delta redução torna-se coeficiente da substância que contém um átomo que oxida. E o sexto passo seria determinar os demais coeficientes pelo método das tentativas. Então eu tenho ali o exemplo do Fe2O3 mais CO formando Fe mais CO2. Então, primeiro eu sei que quem reduz é o ferro, então o delta redução vai ser 3, por quê? Porque a carga do ferro passou de mais 3 para 0, então a variação é 3, 3 menos 0 que dá 3. Multiplico pela atomicidade do ferro maior, que no caso do lado esquerdo do ferro tem 2 átomos, então multiplicado por 2 vai dar 6. O delta oxidação é tirado do carbono, porque ele passou de mais 2 para mais 4, então a variação da sua carga é 4 menos 2. A variação da carga a gente é determinado pegando a carga maior menos a menor, então a maior é a 4 do carbono, a menor é a 2, 4 menos 2 dá 2. E é multiplicando pela atomicidade do carbono, que tem maior atomicidade. No caso, tanto o carbono do CO quanto o carbono do CO2 é encontrado apenas uma vez, então a atomicidade dele é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Bom, o delta oxidação então é 2 e o delta redução é 6. Dá para dividi-los, dá para simplificá-los. 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Então o delta oxidação é 1 e o delta redução é 3. O que eu faço? Eu vou dar o delta redução, que no caso é 3, para o carbono, que é quem sofre a oxidação, e o delta oxidação, que é 1, que eu vou dar para o ferro, que no caso sofre a redução. E aí eu tenho os dois primeiros coeficientes, 1 para o Fe2O3 e 3 para o CO. O resto eu faço o balanceamento pelas tentativas. Metal, ferro, no lado esquerdo da setinha eu tenho 2, no lado direito eu tinha 1, escrevo o número 2 então. Carbono, no lado esquerdo da setinha eu tenho 3, no lado direito eu tenho 1, escrevo o número 3 então. E o oxigênio que vai fechar sozinho, quer ver? Ó? Lado esquerdo eu tenho 3 oxigênios do Fe2O3, mais 3 oxigênios do CO, dá 6. Lado direito eu tenho 3 vezes 2, né? 3 na frente do CO2, 3 vezes 2 oxigênios, que também dá 6. Bem, tipos de reações, né? Primeira reação de oxirredução, como já vimos, é aquela que apresenta agente oxidante redutor. Exemplo, Fe2O3, né? Mais 3CO, formando 2Fe mais 3CO2. Segundo, síntese ou adição, né? Duas substâncias reagentes formam uma substância produto. Por exemplo, A mais B formando AB, genérico isso. Síntese total, H2 mais 1 meio de O2 formando H2O, líquido. A síntese total é quando os reagentes são substâncias simples, aquelas formadas por apenas um tipo de elemento. E síntese parcial, CO2 gasoso mais CaO sólido formando CaCO3 sólido. Síntese parcial é quando os reagentes um dos reagentes é uma substância composta. A análise ou decomposição é quando uma substância reagente forma duas ou mais produtos. Genericamente eu tenho AB formando A mais B. E a decomposição tem os tipos mais importantes são pirólise, CaCO3 na presença do calor, que é representado pelo delta, formando CaO mais CO2. Fotólise, AgCl na presença da luz, forma Ag mais 1 meio de Cl2 gasoso. E eletrólise, H2O gasosa na presença da eletricidade, forma H2 mais 1 meio de O2. Simples troca ou deslocamento é o quarto tipo. Nessa reação, né, um reagente substância simples e uma substância composta, reagente que é uma substância simples e o outro reagente substância composta, forma um produto que é uma substância simples e um outro produto que é uma substância composta. Genericamente, X mais YA forma XA mais Y. Se X for hidrogênio ou metal, ele desloca o cátion Y. E se X for mais reativo que o cátion Y. Aí eu tenho uma tabela de reatividade. Família 1A mais reativa que a 2A, que é mais reativo que o alumínio, que é mais reativo que os metais comuns, que são mais reativos que o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres. Ok? Outro tipo, X mais YA, formando A mais
é YX. Se X for ametal, então ele desloca o ânion A, se for mais reativo X do que o ânion A, óbvio. Reatividade dos ametais é flúor mais reativo que o O, que é mais reativo que o N, que é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo, que é mais reativo que o enxofre, que é mais reativo que o fósforo. Quinto tipo, reação de dupla troca, genericamente AB mais CD, forma AD mais CB. Ocorre quando pelo menos um dos seus produtos formados for menos solúvel que um dos reagentes, for mais fraco que os reagentes, no caso para ácidos e bases, e for menos volátil que os reagentes. Por exemplo, HNO3 mais HCl, formando HCl mais HNO3. No caso, a HNO3 é solúvel, HCl é solúvel, a HCl é insolúvel, HNO3 é solúvel. Então a reação ocorre.